objetivo desse vídeo é apresentar as informações audiovisuais da situação macroeconômica brasileira, dentro de um contexto de recessão e crescimento cíclicos com características muito parecidas, que se iniciaram na crise mundial de 2008 e se estende até os dias de hoje, com uma nova determinação, que se acentua em 2010, que é a crise fiscal do Estado brasileiro. A metodologia utilizada é a pesquisa na internet por dados de macroeconomia brasileira em sites oficiais como o IBGE, IPEA-Data, Bacen e Imprensa. Os dados oficiais foram coletados em planilhas de séries estatísticas, que resultaram na produção de gráficos. Esses dados foram comparados com as mais importantes fontes jornalísticas, como o Portal G1, Folha Estadão, Exame, Valor Econômico, artigos científicos, principalmente do portal Cielo e blogs de importantes economistas. O PIB foi utilizado como um eixo condutor de todo o raciocínio e a ele foram acrescentadas os demais conceitos de macroeconomia. Todos esses conhecimentos foram editados no PowerPoint e uma versão foi salva em formato de vídeo. Vamos então ao começo de tudo, entendendo a crise de 2008. Comprar um imóvel ficou fácil demais. O financiamento a longo prazo saía sem muitas perguntas. Para compensar os juros baixos, que traziam pouco retorno, muitos bancos aumentaram a rentabilidade, abrindo os cofres para clientes com cadastro ruim comprar a casa própria. Gente com dívidas ou empregos instáveis, que aceitava pagar juros maiores, o chamado mercado subprime. Para diminuir os próprios riscos, os bancos repassaram essas dívidas a outras instituições financeiras, dentro e fora dos Estados Unidos. Mundo afora, diferentes bancos ofereceram aos seus clientes investimentos escorados nas mensalidades daqueles imóveis. A crise de 2008 intensificou uma queda no crescimento do PIB, que já estava ocorrendo no ano anterior, e se acentuou ainda mais. Mesmo com a retomada do crescimento em 2010, outros fatores macroeconômicos derrubaram a taxa em uma queda constante até os dias de hoje. Esse período entre 2010 e 2012 é o que vamos analisar. Destacamos o ano de 2010 porque existiu o maior crescimento das últimas décadas. Neste ano, o PIB brasileiro apresentou um crescimento de 7,5% no ano de 2010. Os gastos públicos de 2010 foram em sua maioria destinados ao superávit primário, que é o montante reservado pelo governo para pagamento da dívida, que neste ano chegou a mais de 280 bilhões, superando em quase 100 bilhões em relação à soma de todos os gastos sociais. Esses números já prenunciam o que virá depois: desequilíbrio e irresponsabilidade fiscal. Essas medidas tomadas em 2009 e 2010 foram excessivamente voltadas para o consumo. Isso ocasionou a emergência da classe C como detentora da maior capacidade de consumir. As exportações bateram recorde histórico em 2010, em um ano marcado pela permanência do dólar em patamares baixos, terminando o ano a R$ 1,66. O Brasil conseguiu não apenas cumprir a meta de exportações de 195 bilhões, fixada pelo governo para 2010, mas superar o recorde histórico registrado em 2008, quando as vendas externas somaram 197,942 bilhões. O saldo das exportações brasileiras em 2010, até a quarta semana de dezembro, de 20 a 26, foi de 197,999 bilhões. As exportações pela média diária apresentam crescimento de 31,9% no ano. As exportações ganharam fôlego na quarta semana de dezembro, chegando a 5,421 bilhões contra 3,247 bilhões de importações. Com esse resultado, a balança comercial brasileira apresenta um superávit de 2,174 bilhões na quarta semana do mês. Mas todo esse otimismo estava perto do fim, porque o Brasil estava entrando em mais uma crise no ano de 2012. Foi muito parecida com a de 2008,
porque impactou no crédito e diminuiu o poder de compra das famílias, que é o principal motor interno de nossa economia. Depois da glória do crescimento em 2010, o PIB despencou e nunca mais registrou crescimento semelhante. O governo da época colocou a culpa na crise internacional de 2011 e 2012, que não pode ser ignorada, mas não é o fator mais importante, pelo menos não na opinião do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, para quem a perda de dinamismo da economia brasileira tem a ver com nossas próprias deficiências. A conta chegou. A crise econômica atual é reflexo de um modelo de Estado que gasta mais do que arrecada, o que gerou um endividamento público excessivo e desequilibrou simplesmente todo o sistema macroeconômico. Esses fatores se agravaram a partir de 2012, 2014 e chegaram em 2016 a valores ainda mais preocupantes, cujo maior problema foi a taxa de desemprego, que atingiu 12 milhões de pessoas. Vejamos agora o que é a dívida pública e como ela está intensificando a atual crise econômica. Para explicar a dívida pública, primeiro a gente precisa falar sobre as contas do governo. As coisas funcionam como na vida de qualquer pessoa. O governo tem receitas e gastos. A principal fonte de receitas do governo são os impostos que pagamos. E esses recursos são gastos com saúde, educação, aposentadorias, pensões, salários de servidores, etc. Quando gasta mais do que arrecada, o governo tem que cobrir o buraco pegando empréstimos. O acúmulo desses empréstimos ao longo do tempo é o que forma a tal dívida pública. Esse mês agora de fevereiro foi o pior nos últimos 15 anos em se tratando de contas públicas brasileiras, com a dívida aparentemente fugindo ao controle. Vamos ver números daqueles de tirar as crianças da sala. Dívida bruta, 4 trilhões, isso equivale a 67,6% do PIB. O problema não é só tanto a proporção dela em um PIB, mas é a tendência. E esse é o gráfico que nós temos para que vocês entendam, porque a questão é grave. Essa dívida vem mais ou menos equilibrada e começa a disparar nos anos mais recentes, e aí vocês conferem quais são as projeções. A do governo, bem mais conservadora, estima que daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, a gente tem aquela proporção de 72% da dívida bruta em relação ao PIB. Agora, os mercados, que costumam acertar um pouco melhor que o governo nessas questões, estimam algo realmente grave e perigoso, que é uma dívida bruta de a mais de 80% em relação ao PIB. Produto Interno Bruto, PIB, entraram os valores dos bens e serviços que a nossa economia produziu no ano passado. Olhando pelo lado de quem produz, a indústria levou um tombo de 6,2%, o maior dos últimos 19 anos. Nesse mesmo período, o setor de serviços nunca tinha caído. Ele engloba os bancos, supermercados, cabeleireiros e é o que mais emprega no Brasil. Só a agropecuária se salvou com o aumento da colheita de milho e soja. Pelo lado das despesas, caíram tanto os gastos do governo quanto o consumo das famílias, que é o grande motor da economia. E os investimentos encolheram 14%. Os empresários deixaram de comprar máquinas e equipamentos, um sinal de preocupação com o futuro da economia. O PIB só não foi pior por causa das exportações, que subiram 6%, com o real valendo menos. Não é só recessão. Os brasileiros enfrentam também uma inflação alta e persistente. Dobrou o preço. Antes eu gastava, sei lá, R$200, hoje em dia eu gasto 400. Quando a inflação foi de 10,7%. Mais da metade veio do aumento do dólar e do forte reajuste de preços controlados pelo governo, principalmente energia.